Mas, Kiko, não se irrite! Me irrito sim! Fico bravo! Aos 82 anos, quando muitos escolhem o silêncio e a tranquilidade, Kiko decidiu fazer exatamente o oposto, falar. E o que lhe revelou reacende suspeitas antigas, mexe com memórias de infância e lança uma nova luz sobre um dos universos mais fechados e polêmicos da televisão latino-americana. Durante décadas, o personagem foi visto apenas como um menino mimado, carismático e engraçado, mas por trás das câmaras existia um ambiente marcado por conflitos, egos inflados, disputas por protagonismo, contratos questionáveis, ressentimentos profundos e decisões que mudaram destinos para sempre. Kiko fala sobre a relação turbulenta com Chaves, as desavenças silenciosas com Dom Ramon, as tensões com Florinda Meza, o controle criativo exercido nos bastidores, a saída traumática do elenco e as oportunidades milionárias que, segundo ele, lhe foram tiradas ou negadas. Há também acusações veladas, mágoas nunca curadas, promessas quebradas e verdades que, por muito tempo, foram abafadas por sorrisos e risadas enlatadas. Nada aqui é inocente, nada é simples, e cada palavra carrega décadas de silêncio acumulado. Antes de continuar, já deixa o teu gostei e inscreve-te no canal, porque isso não é apenas um gesto simbólico. O YouTube entende que conteúdos profundos, investigativos e que desafiam versões oficiais merecem ser recomendados quando recebem o teu apoio, e assim consegues ajudar este canal a continuar a trazer histórias que muitos preferem esconder. E atenção, assiste até ao final, porque a última revelação de Kiko não só confirma o que muitos sempre suspeitaram, como pode mudar completamente a forma como você enxerga Chaves, o elenco e tudo aquilo que marcou gerações, e garanto, vais ficar verdadeiramente impactado. Carlos Villagrán Eslava nasceu a 12 de janeiro de 1944, na cidade do México, num contexto social modesto e longe de qualquer privilégio. Cresceu numa família trabalhadora, onde o dinheiro era escasso e as responsabilidades surgiam cedo. Desde criança, Carlos demonstrava criatividade, mas também carregava inseguranças profundas, fruto de uma infância sem estabilidade financeira e com poucas referências de sucesso. Trabalhou ainda jovem para ajudar em casa, passando por empregos simples que moldaram o seu caráter resiliente. A falta de oportunidades formais na área artística fez com que ele desenvolvesse talento de forma autodidata. Esse passado difícil criou nele um desejo intenso de reconhecimento, aprovação e valorização, sentimentos que mais tarde influenciariam diretamente suas decisões profissionais e conflitos pessoais. Antes de se tornar um ícone da televisão mundial, Carlos Villagrán levava uma vida comum, longe dos holofotes. Trabalhava como fotógrafo e ilustrador publicitário, funções que exigiam sensibilidade estética, atenção ao detalhe e criatividade, habilidades que mais tarde seriam fundamentais para a construção de Kiko. Foi nesse contexto que cruzou o caminho de Roberto Gomes Bolanhos, que percebeu em Villagrán um talento corporal raro, uma expressividade fora do padrão e uma capacidade natural de provocar riso sem esforço aparente. Ao integrar o elenco de Chaves, Carlos não recebeu um personagem pronto, pelo contrário, participou ativamente da sua criação e desenvolvimento, dando-lhe identidade própria e características únicas. Kiko nasceu da observação de crianças mimadas, carentes e emocionalmente instáveis, misturadas com traços da própria personalidade de Villagrán. O tom de voz agudo e choroso, as bochechas infladas, o riso exagerado, os acessos de raiva infantil e a constante necessidade de aprovação não estavam totalmente descritos no papel, foram sendo moldados pelo ator episódio após episódio. Villagrán transformou Kiko num personagem tridimensional, capaz de provocar riso, pena e empatia ao mesmo tempo. Essa construção fez com que o público rapidamente se identificasse com ele, elevando Kiko a um patamar de popularidade inesperado. Em pouco tempo, Kiko tornou-se um fenômeno cultural. Em vários países da América Latina, o personagem chegou a ser mais celebrado do que o próprio Chaves, protagonizando campanhas publicitárias, produtos licenciados e aparições públicas extremamente lucrativas. Crianças imitavam o seu choro, adultos repetiam as suas frases, e Villagrán passou a ser reconhecido nas ruas como se o personagem fosse real. O sucesso trouxe dinheiro, viagens internacionais, idolatria e uma fama avassaladora, mas também plantou as sementes de um conflito inevitável. Nos bastidores, a crescente popularidade de Kiko começou a gerar desconforto. Villagrán passou a sentir que o seu contributo criativo não era devidamente reconhecido, nem financeiramente nem artisticamente. Apesar de ser um dos pilares do sucesso do programa, ele percebia que o controle absoluto permanecia nas mãos de Bolanhos, enquanto seu personagem rendia milhões sem que isso se refletisse de forma justa no seu retorno.
Essa sensação de exploração silenciosa foi se acumulando, alimentando frustrações e ressentimentos. O que começou como uma parceria promissora transformou-se, pouco a pouco, numa relação marcada por tensões ocultas, invejas veladas e disputas de protagonismo, o início de um conflito que, anos mais tarde, explodiria de forma irreversível. Com o crescimento do programa, os bastidores de Chaves tornaram-se cada vez mais tensos. Carlos Villagrán passou a questionar o controle absoluto exercido por Roberto Gomes Bolanhos, especialmente no que dizia respeito aos personagens. Villagrán defendia que Kiko era uma criação sua, enquanto Bolanhos afirmava deter todos os direitos autorais. A disputa não era apenas jurídica, mas também emocional e simbólica. Villagrán sentia-se subjugado, enquanto Bolanhos via qualquer contestação como ameaça à sua liderança. Em entrevistas posteriores, Carlos descreveu o ambiente como manipulador, hierárquico e marcado por favoritismos. Esse conflito culminou na sua saída abrupta do programa, deixando feridas profundas e um afastamento definitivo entre os dois. A vida pessoal de Carlos Villagrán foi tão turbulenta quanto a profissional. Teve vários relacionamentos, casamentos e filhos, mas confessou publicamente que a fama o afastou da família em diversos momentos. Um dos episódios mais polêmicos foi a revelação de um relacionamento amoroso com Florinda Meza durante as gravações de Chaves, quando ambos ainda mantinham outros compromissos. Essa declaração chocou fãs e expôs uma face menos idealizada do elenco. Villagrán reconheceu erros, traições e decisões impulsivas, afirmando que o ambiente emocionalmente confuso dos bastidores contribuiu para escolhas erradas. As consequências foram duras, conflitos familiares, culpas tardias e arrependimentos profundos. A saída de Carlos Villagrán de Chaves marcou o início do período mais instável e doloroso da sua vida profissional. Ao deixar um dos programas mais populares da história da televisão latino-americana, Villagrán acreditava que poderia reconstruir a carreira com base no sucesso estrondoso de Kiko. A decisão, porém, revelou-se muito mais complexa do que imaginava. Sem o apoio da estrutura criativa, técnica e comercial que sustentava Chaves, ele passou a enfrentar um mercado implacável e repleto de limitações legais. Na tentativa de manter viva a personagem, Villagrán levou Kiko para outros países, especialmente a Venezuela, onde protagonizou programas e aparições que inicialmente alcançaram bons índices de audiência. Por um curto período, parecia que a aposta tinha dado certo. O público continuava a reconhecê-lo, os teatros enchiam e o personagem ainda despertava nostalgia e carinho. No entanto, a ausência do elenco original, da dinâmica coletiva e do texto de Bolanhos fez com que o projeto perdesse força rapidamente. O que antes era um fenômeno global começou a restringir-se a nichos específicos. As disputas legais agravaram ainda mais a situação. Villagrán passou anos envolvido em conflitos sobre os direitos do personagem, o uso do nome e da imagem, o que limitou contratos, emissoras interessadas e oportunidades internacionais. Muitos acordos foram mal negociados, outros desfeitos à última hora, e o ator acabou preso a contratos desfavoráveis que consumiram os lucros e desgastaram a sua imagem profissional. Com o tempo, os convites diminuíram, os cachês reduziram-se drasticamente e a popularidade entrou em declínio. Em entrevistas posteriores, Carlos Villagrán foi surpreendentemente honesto ao falar desse período. Admitiu ter passado por fases de instabilidade emocional, frustração profunda e sensação de fracasso. Revelou momentos em que se sentiu abandonado pela indústria, esquecido pelo público e traído por pessoas em quem confiava. A pressão financeira tornou-se real, obrigando-o a aceitar trabalhos abaixo do seu prestígio passado apenas para manter-se ativo e sustentar a família. O maior peso, contudo, foi psicológico. Villagrán passou a questionar a própria identidade artística, sentindo-se prisioneiro de um único personagem. Tudo o que fazia era comparado a Kiko, e qualquer tentativa de se reinventar era rejeitada pelo público. O personagem que lhe deu fama mundial transformou-se numa sombra constante, lembrando diariamente do auge que já não conseguia alcançar. Esse período consolidou a amarga percepção de que a fama tem um preço elevado, e que, para ele, o custo foi a perda de controle sobre a própria carreira, estabilidade financeira e paz emocional. Já em idade avançada, quando muitos optam por preservar uma imagem conciliadora, Carlos Villagrán decidiu romper com o silêncio que manteve durante décadas. Em diversas entrevistas concedidas a canais de televisão, programas de internet e documentários, passou a falar de forma mais crua, direta e, por vezes, desconfortável.
Segundo ele, não havia mais motivos para suavizar palavras nem proteger versões que, na sua visão, nunca refletiram a realidade dos bastidores de Chaves. Esse novo posicionamento marcou uma viragem definitiva na forma como o público passou a enxergar não só Villagrán, mas todo o elenco do programa. Villagrán acusou abertamente Roberto Gomes Bolanhos de centralizar os créditos criativos e de construir, ao longo dos anos, uma narrativa onde apenas ele surgia como o grande gênio por trás de tudo. De acordo com Carlos, muitos contributos dos atores foram minimizados ou apagados, criando a ideia de que os personagens nasceram prontos, quando na verdade foram moldados coletivamente. Ele afirmou que essa concentração de poder não se limitava ao texto, mas também às decisões financeiras, contratos e controle da imagem pública do elenco. Para Villagrán, Bolanhos teria usado a sua posição para consolidar uma versão da história que o favorecia, relegando outros a papéis secundários, mesmo sendo fundamentais para o sucesso do programa. As críticas mais sensíveis, porém, foram direcionadas a Florinda Meza. Villagrán descreveu-a como uma figura com influência crescente nos bastidores, interferindo em decisões criativas, escolhas de elenco e até no afastamento de colegas. Segundo ele, essa influência contribuiu para a criação de um ambiente hostil, marcado por favoritismos e exclusões silenciosas. As declarações ganharam ainda mais repercussão por envolverem não apenas questões profissionais, mas também episódios pessoais e emocionais que o público desconhecia. Florinda, por sua vez, respondeu algumas dessas acusações, o que alimentou ainda mais a polêmica e dividiu opiniões. Villagrán insistiu que o público sempre conheceu apenas uma versão romantizada de Chaves, a de uma grande família unida pelo humor e pela amizade. Nas suas palavras, a realidade era bem diferente, marcada por inveja, disputas de protagonismo, contratos injustos, ressentimentos acumulados e silêncios impostos. Ele afirmou que muitos colegas sofreram calados por medo de perder espaço ou por dependência financeira, criando uma atmosfera de tensão constante por trás das câmaras. Essas entrevistas tiveram um impacto profundo. Parte dos fãs passou a enxergar Villagrán como alguém amargo, ressentido ou inconformado com o próprio destino. Outra parte, porém, passou a vê-lo como uma voz corajosa, finalmente disposta a desafiar a narrativa oficial e a expor o lado menos confortável de um dos maiores fenômenos da televisão. Independentemente da interpretação, as suas declarações reacenderam debates antigos, geraram novos documentários, análises e discussões nas redes sociais, e provaram que, mesmo décadas depois, Chaves continua a ser um campo de batalha simbólico, e Carlos Villagrán, uma das figuras mais controversas e centrais dessa história. Com o passar dos anos e o peso inevitável do tempo, Carlos Villagrán passou por um processo gradual de introspeção e revisão da própria trajetória. A distância dos grandes palcos, das disputas jurídicas e das batalhas mediáticas permitiu-lhe olhar para o passado com menos raiva e mais lucidez. Em várias entrevistas, reconheceu que o orgulho ferido e a impulsividade foram fatores decisivos em escolhas que acabaram por lhe custar estabilidade, relações profissionais e até oportunidades de reconciliação. Admitiu que, em muitos momentos, reagiu mais com emoção do que com estratégia, e que a falta de aconselhamento adequado levou a decisões precipitadas num ambiente já marcado por egos e tensões. Apesar das críticas e das feridas abertas, Villagrán também passou a reconhecer publicamente a importância monumental de Chaves. Afirmou compreender que o programa ultrapassou qualquer conflito individual e se tornou um patrimônio emocional de várias gerações em todo o mundo. Reconheceu que a série lhe deu tudo aquilo que um artista poderia sonhar: fama, reconhecimento, uma identidade eterna, mas deixou claro que o preço foi alto: perdas pessoais, isolamento, conflitos duradouros e a sensação constante de ter sido engolido pelo próprio personagem. Para ele, o sucesso foi simultaneamente bênção e condenação. A ausência de uma reconciliação oficial com Roberto Gomes Bolanhos antes da sua morte permanece como uma das grandes feridas não cicatrizadas da sua história. Villagrán já afirmou que teria gostado de um encerramento diferente, de uma conversa franca que nunca aconteceu. Ainda assim, demonstrou sinais claros de aceitação emocional, declarando que escolheu libertar-se do ressentimento para não carregar esse peso até o fim da vida. Essa postura não significou apagar o passado, mas aprender a conviver com ele sem permitir que definisse totalmente o seu presente. Hoje, já octogenário, Carlos Villagrán leva uma vida muito mais discreta e distante do ritmo frenético da televisão. Vive de forma simples, privilegiando a tranquilidade, o convívio familiar e a saúde.
Eventualmente aceita convites para entrevistas, homenagens, convenções e eventos nostálgicos, onde é recebido com emoção por fãs que cresceram a rir com Kiko e que hoje o veem como parte indissociável da sua infância. Nesses encontros, Villagrán demonstra gratidão, mas também uma consciência clara do lugar que ocupa na memória coletiva. Kiko continua a ser, inevitavelmente, a sua maior criação e também a sua maior prisão. Um personagem que lhe deu imortalidade artística, mas que limitou a percepção do público sobre quem Carlos Villagrán realmente é. Ainda assim, longe de negar esse legado, ele tenta resignificá-lo, usando a própria voz para deixar registrada a sua versão da história. Determinado a não desaparecer em silêncio, Villagrán segue consciente de que as polêmicas que o rodeiam continuam vivas, tão persistentes quanto o riso inconfundível que marcou gerações, e que, no fim, contar a sua verdade tornou-se a sua última forma de liberdade. A história de Carlos Villagrán vai muito além do menino mimado que marcou gerações. Aos olhos do público, Kiko era sinônimo de riso, inocência e leveza, mas por trás das câmaras existiu um homem marcado por conflitos, decisões difíceis, amores proibidos, perdas, orgulho e uma luta constante por reconhecimento. A sua trajetória é um retrato cru do preço da fama, das disputas de poder na televisão e de como o sucesso pode unir e destruir ao mesmo tempo. Hoje, já na reta final da vida, Villagrán tenta garantir que a sua versão da história não seja apagada, mesmo que isso signifique reacender polêmicas e contrariar narrativas consolidadas. Gostando ou não do que ele revelou, uma coisa é certa: a história de Chaves nunca mais é vista da mesma forma depois de ouvir Kiko falar sem filtros. Se este vídeo te ajudou a enxergar os bastidores por outro ângulo, inscreve-te agora no canal. A tua inscrição é fundamental porque sinaliza ao YouTube que este tipo de conteúdo investigativo, profundo e revelador merece ser recomendado a mais pessoas, permitindo que histórias esquecidas ou distorcidas continuem a vir à tona. Deixa também o teu gostei, isso ajuda diretamente o alcance do vídeo e fortalece o canal para trazer mais biografias completas e sem censura. E escreve nos comentários, na tua opinião, Carlos Villagrán foi injustiçado ou fez escolhas erradas ao longo da carreira? A tua participação mantém esta conversa viva.